As areias do Egito sussurram histórias ancestrais. Falam de uma civilização que floresceu ao longo do Nilo, um rio de vida numa terra de sol escaldante. Durante milênios, os vestígios desta civilização têm cativado a nossa imaginação. O Egito Antigo, com os seus faraós e pirâmides, os seus hieróglifos e deuses, continua a fascinar-nos. O fascínio é inegável. Somos atraídos pelo mistério, a grandiosidade e a longevidade desta cultura ancestral. Como construíram estruturas tão colossais? Como era o seu dia a dia? E o que podem as suas crenças ensinar-nos sobre o nosso próprio lugar no mundo? Estas perguntas têm ecoado ao longo dos séculos, atraindo exploradores, arqueólogos e sonhadores à terra dos faraós. Juntem-se a nós nesta viagem no tempo para desvendar os mistérios do Egito Antigo. Erguendo-se sobre as areias do deserto, as pirâmides permanecem como símbolos duradouros do Egito Antigo. Estes túmulos colossais, construídos para os faraós, são um testemunho da engenhosidade e ambição desta civilização ancestral. As mais famosas são as pirâmides de Gizé, lar da Grande Pirâmide de Quéops. Imaginem milhões de blocos de calcário, cada um pesando toneladas, cortados e encaixados com precisão sem recurso à maquinaria moderna. A escala destas estruturas é impressionante. Como conseguiram realizar tal feito? As teorias abundam, desde rampas e alavancas a sistemas engenhosos de rolos e trenós. Evidências recentes sugerem que os egípcios podem ter usado as cheias anuais do Nilo para transportar as pedras maciças, flutuando-as até perto do local de construção. A construção das pirâmides foi uma empresa monumental, exigindo o trabalho de milhares de pessoas. Ao contrário da crença popular, estes trabalhadores não eram escravos, mas sim artesãos e trabalhadores qualificados que se orgulhavam do seu trabalho. Eles viviam em aldeias organizadas perto das pirâmides, cujas evidências os arqueólogos continuam a descobrir. Estas aldeias fornecem informações valiosas sobre a vida dos construtores das pirâmides. Encontramos vestígios das suas casas, ferramentas e até da sua alimentação. Tais descobertas ajudam-nos a pintar um quadro mais completo desta força de trabalho ancestral. A logística de alimentar e alojar uma força de trabalho tão grande era complexa. Os escribas registavam meticulosamente as rações, as ferramentas e o trabalho realizado. O nível de organização necessário era impressionante, um testemunho da capacidade administrativa dos antigos egípcios. A guardar o Planalto de Gizé, encontramos outro monumento enigmático, a Grande Esfinge. Esta figura imponente, com a sua expressão enigmática e presença majestosa, tem sido um guardião silencioso do deserto por milhares de anos. Esta estátua colossal, com o corpo de leão e a cabeça de um faraó, cativa a imaginação há milênios. A combinação de força animal e inteligência humana simboliza um poder que transcende o tempo. O seu propósito exato permanece um tema de debate. Alguns estudiosos sugerem que a esfinge foi construída para proteger as pirâmides, enquanto outros acreditam que ela serve como um marcador astronômico ou um símbolo espiritual. Alguns acreditam que representa o faraó Quefren, enquanto outros a veem como um símbolo de poder real ou proteção divina. A ligação com Quefren é baseada em proximidade e estilo arquitetônico, mas a verdadeira intenção dos construtores ainda é um mistério. A esfinge passou por trabalhos de restauro ao longo da história, e o seu nariz em falta, provavelmente destruído por invasores, apenas aumenta a sua mística. A ausência do nariz tem gerado inúmeras teorias, desde vandalismo até erosão natural. Estudos recentes sugerem que a esfinge pode ser mais antiga do que se pensava, talvez até anterior aos faraós. Esta teoria é baseada em evidências de erosão que indicam uma idade muito maior do que a convencionalmente aceita. As evidências geológicas
sugerem que pode ter sido esculpida pela erosão do vento e da água ao longo de milênios, tendo sido posteriormente adotada e modificada pelos egípcios. Esta hipótese desafia a visão tradicional e abre novas possibilidades sobre a origem e a função da esfinge. Sob o céu estrelado do deserto, a esfinge continua a ser um enigma fascinante. Como um guardião atemporal, ela nos convida a explorar os mistérios do passado e a refletir sobre as civilizações que moldaram a nossa história. Para além da grandiosidade das pirâmides e da esfinge, como era a vida dos egípcios comuns? A vida cotidiana no Antigo Egito era uma mistura fascinante de simplicidade e complexidade. As pessoas viviam em comunidades vibrantes, onde o comércio e a interação social eram partes essenciais do dia a dia. Viviam numa sociedade hierárquica, governada pelo faraó, que era considerado um deus vivo. O faraó detinha o poder absoluto, mas a sociedade era sustentada por uma complexa rede de nobres, sacerdotes, escribas e trabalhadores. Apesar disso, a vida não era isenta de alegrias e desafios. As festividades religiosas e os eventos comunitários proporcionavam momentos de celebração e união. No entanto, as dificuldades do trabalho árduo e as incertezas da natureza também faziam parte da vida diária. Os agricultores trabalhavam as terras férteis ao longo do Nilo, cultivando trigo, cevada e linho. A agricultura era a espinha dorsal da economia egípcia, e o Nilo, com suas cheias anuais, garantia a fertilidade do solo, permitindo colheitas abundantes. Artesãos qualificados produziam belas peças de cerâmica, joias e mobiliário. Esses artesãos eram altamente respeitados por suas habilidades e contribuíam significativamente para a cultura e a economia do Egito. Os escribas, essenciais para a administração do reino, registravam tudo, desde impostos a textos religiosos. A habilidade de ler e escrever era altamente valorizada, e os escribas desempenhavam um papel crucial na manutenção da ordem e da burocracia. A religião permeava todos os aspectos da vida egípcia. Os rituais religiosos eram realizados diariamente, e os templos eram centros de atividade tanto espiritual quanto social. Acreditavam num panteão de deuses e deusas, cada um com seus próprios domínios e responsabilidades. Deuses como Ra, Osíris e Ísis eram adorados e reverenciados, e suas histórias e mitos influenciavam profundamente a cultura e as práticas diárias. A vida após a morte era de suma importância, e os túmulos eram ricamente decorados e mobilados para a viagem do falecido para o outro mundo. A crença na vida após a morte motivava a construção de túmulos elaborados e a prática de rituais funerários complexos, garantindo que os mortos fossem bem preparados para sua jornada eterna. O faraó detinha o poder absoluto, governando com a ajuda de uma vasta burocracia. Ele era visto como um deus vivo, um intermediário entre os deuses e o povo. Sua autoridade era incontestável e sua palavra, lei. Os vizires, os funcionários de mais alto escalão, supervisionavam a administração do reino. Eles eram os braços direitos do faraó, responsáveis por implementar suas ordens e garantir que todas as regiões do Egito estivessem sob controle. Os escribas mantinham registros meticulosos, garantindo o bom funcionamento do governo. Eles registravam desde colheitas até transações comerciais, passando por decretos reais e eventos importantes. Sem eles, a complexa máquina administrativa egípcia não funcionaria. Os egípcios acreditavam em Maat, um conceito que englobava a verdade, a justiça e a ordem cósmica. Maat era a personificação da harmonia universal, e todos, desde o faraó até o camponês, deviam viver de acordo com seus princípios. Os faraós eram responsáveis por manter Maat, garantindo o equilíbrio e a prosperidade para o seu povo. Eles realizavam rituais e cerimônias para apaziguar os deuses e assegurar que Maat prevalecesse em todas as esferas da vida. O seu sucesso nesta vida
determinava o seu destino na vida após a morte. Acreditava-se que aqueles que vivessem de acordo com Ma'at seriam recompensados no além, enquanto os que falhassem enfrentariam punições. Os egípcios desenvolveram rituais e crenças fúnebres elaborados. Esses rituais eram essenciais para garantir uma transição suave para a vida após a morte. Funerais grandiosos e oferendas eram comuns, refletindo a importância da vida eterna. Acreditavam na preservação do corpo através da mumificação e no enterro de bens para uso na vida após a morte. A mumificação era um processo complexo e sagrado, destinado a preservar o corpo para que a alma pudesse reconhecê-lo e retornar a ele. Os túmulos eram adornados com cenas da vida cotidiana, garantindo que o falecido continuaria a desfrutar no outro mundo. Essas decorações não eram apenas artísticas, mas também funcionais, servindo como um guia para a alma na vida após a morte.